Sabe, quando a gente pensa em desastres, o que geralmente vem à cabeça? Falhas de engenharia, né? Uma ponte que cai, uma barragem que se rompe. Mas e se o maior risco não estiver no concreto ou no aço, mas na nossa própria memória? Vamos explorar juntos como um esquecimento pode ser a verdadeira causa dos desastres e como a gente pode projetar um futuro bem mais seguro. E essa frase aqui do físico japonês Torahiko Terada é a chave de tudo. Ela sugere que desastres não são só falhas técnicas, mas, no fundo, são falhas de memória. É uma ideia muito poderosa, que força a gente a enxergar a prevenção não só como um problema de engenharia, mas como um desafio humano. E é essa ideia que vai guiar a nossa análise de hoje. Ok, então, para entender como lutar contra esse tal esquecimento, primeiro a gente precisa saber exatamente contra o que estamos lutando. Afinal, nem todo desastre é igual. De um lado, temos as forças da natureza. Terremotos, furacões, eventos que não dá para impedir, só nos preparar. Do outro, temos os desastres que a gente chama de antropogênicos, que são um reflexo direto do que a gente faz. Um rompimento de barragem, um acidente industrial. E essa diferença, gente, ela é fundamental, porque o jeito de se proteger de um terremoto é bem diferente do jeito de prevenir uma falha humana. Mas olha, seja natural ou causado pelo homem, um desastre raramente age sozinho. E é aqui que a coisa fica bem mais complexa. Pensa nisso como um efeito dominó, só que na escala de uma cidade inteira. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A resposta está num conceito que é, na verdade, bem simples, chamado de falhas em cascata. É quando o colapso de um sistema acaba desencadeando o colapso de vários outros. E esse slide aqui ilustra o problema perfeitamente. No nosso mundo de hoje, tudo está conectado. Nada existe sozinho. Um terremoto não só derruba prédios, ele arrebenta as tubulações de gás que passam por baixo, causando incêndios. Uma enchente não só alaga as ruas, ela pode detonar uma rede elétrica subterrânea, deixando hospitais e sistemas de comunicação inteiros no escuro. É essa teia de dependências que transforma um evento perigoso numa catástrofe total. Tá, e aí? Diante de um cenário desses, como a gente se protege? A primeira parte da resposta está no que podemos chamar de hardware, nas práticas de engenharia física projetadas para evitar que essas falhas aconteçam. O conceito principal aqui é a engenharia preventiva. A ideia é parar de só reagir aos desastres e começar a pensar de forma proativa. É sobre construir já esperando que o desastre vai acontecer e projetar os sistemas para minimizar o estrago desde o começo. E isso se resume a 3 estratégias principais. Primeiro, usar materiais e projetos que consigam literalmente aguentar o tranco. Segundo, implementar tecnologia de monitoramento. Pense em sensores numa ponte ou sistemas de alerta para tsunamis. E terceiro, planejar nossas cidades de forma inteligente, decidindo onde é seguro construir e garantindo que as rotas de fuga sejam claras. Mas só a engenharia não dá conta de tudo não. E isso nos leva para a segunda parte da solução, o software, a conscientização e a educação da comunidade. Pois é, essa pergunta resume tudo. A melhor infraestrutura do mundo não serve para nada se a população não estiver preparada para usar tudo isso do jeito certo numa emergência. A tecnologia precisa do fator humano para funcionar de verdade. E na prática, isso vai muito, mas muito além de um simples panfleto, sabe? Envolve simulações de evacuação gigantescas para transformar o que seria um caos total em ação coordenada, e o pânico vira quase uma memória muscular. E a tecnologia, como os apps de alerta no celular, é crucial. Ela transforma as pessoas de vítimas em potencial em participantes ativos da própria segurança. E se a gente quer ver um exemplo disso funcionando na prática, é só olhar para o Japão. Lá, a engenharia de ponta contra terremotos se junta com uma cultura de preparação que está, assim, no DNA das pessoas. Treinamentos e simulações não são eventos raros, fazem parte da vida. Isso garante que, quando o desastre bate, a resposta da comunidade seja quase instintiva. E isso cria uma sociedade incrivelmente resiliente. Mas a verdade é que, por mais que a gente se planeje, algumas das lições mais importantes são escritas em tragédias. É por isso que analisar as falhas do passado, por mais doloroso que seja, é algo absolutamente essencial para construir um futuro mais seguro. Nosso primeiro estudo de caso é o desastre de Brumadinho, um exemplo trágico de um desastre antropogênico com consequências devastadoras. A análise de Brumadinho mostra direitinho como as falhas vão se somando. Não foi só uma falha de engenharia na gestão de riscos, foi também uma falha da comunidade, porque simplesmente não existia um sistema de alerta que pudesse ter dado minutos preciosos para as pessoas escaparem.
A lição aqui é dura, mas essencial. Fiscalização rigorosa e sistemas de alerta eficazes não são opcionais, são vitais. Agora vamos para um outro cenário, um desastre natural de proporções assim gigantescas. O terremoto e tsunami de Tohoku, que testou os limites de uma das nações mais preparadas do mundo. Em Tohoku, a gente viu aquele efeito dominó na sua forma mais assustadora. Mesmo com alguns dos melhores sistemas de defesa do mundo, a escala do tsunami foi tão grande que superou todas as expectativas, causando um colapso em cascata da infraestrutura. A lição de Tohoku não é que a preparação foi inútil, de jeito nenhum. A lição foi que precisamos criar sistemas que não só aguentem o impacto que a gente espera, mas que também tenham um jeito de falhar em segurança quando o inesperado acontece. Bom, e aí? O que a gente tira de tudo isso? Como podemos usar essas lições para construir um futuro que seja, de verdade, mais seguro e resiliente? A resposta, na verdade, está numa mudança radical no papel de quem faz engenharia. Antigamente, o trabalho era esse: projetar e construir estruturas físicas, a ponte e a barragem. Hoje, a responsabilidade é muito maior. É construir resiliência dentro da própria comunidade, juntando a tecnologia com a preparação humana. E essa frase aqui, ela amarra tudo que a gente conversou. A solução não está só na engenharia, nem só na comunidade, mas na fusão inteligente das duas. É essa abordagem integrada que transforma nossas cidades de vulneráveis para resilientes. E com isso, a gente volta lá para o começo. O conhecimento técnico a gente tem. As estratégias estão claras. A grande questão que fica e que desafia todos nós é se teremos a disciplina e a memória coletiva para aplicar o que sabemos antes que seja tarde demais.